Olá, seja bem-vindo ao Unisc Notícias. Hoje é sexta-feira, dia 17 de março de 2017. Confira os destaques desta edição. Saque do FGTS inativo começa a ser efetuado pelos trabalhadores em todo o país. Cursos de Ciências Humanas realizam aula inaugural integrada. Cemitério Municipal apresenta sinais de descaso e tem sido alvo constante de roubos. Isso e muito mais a partir de agora. Fique conosco, o Unisc Notícias está no ar. Alunos e professores de 7 cursos de graduação aqui da Unisc estiveram reunidos nesta semana para a aula inaugural integrada de 2017. O tema foi uma reflexão sobre assuntos atuais e passados. Integrar a comunidade escolar em uma grande reflexão sobre os tempos atuais, olhando também para o passado. O tema Tempo de Não Esquecer, abordado na aula inaugural, foi uma iniciativa dos cursos de Comunicação Social, Direito, História, Letras, Pedagogia, Psicologia e Serviço Social da Unisc. Qual a importância de se debater sobre a atualidade em uma aula inaugural? Bem, a grande importância é que nem sempre a gente consegue olhar para a atualidade tendo a perspectiva de um passado recente ou não, que nos serve de exemplo. Então a gente de vez em quando precisa, ou a todo momento na verdade, a gente precisa estar olhando para os parâmetros que nós já temos históricos, de experiências já passadas, experiências que já deram certo ou deram errado, para que a gente possa caminhar. E muitas vezes a gente vê que os passos que estão sendo dados, que as reivindicações que estão sendo exigidas, que as condutas que estão sendo tomadas, esquecem aquilo que a gente já viveu e aquilo que já deu certo ou que já deu errado. Professora adjunta da Universidade de Brasília, Eneade Stutz e Almeida, exerce desde 2009 a função de conselheira da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça. Ela enfatizou o tempo como construção social e coletiva. Também destacou que é preciso lembrar-se dos fatos para que nunca mais aconteçam. Tempo de não esquecer, o que não podemos esquecer desse tempo atual? Muitas coisas. Em especial aquelas questões, aquelas construções, aqueles valores que nós queremos que as gerações futuras mantenham. Nós temos que lembrar um pouco de alguns valores que andam muito esquecidos e nós temos que lembrar e tentar reconhecer certos sinais que são, já foram vistos antes na história do Brasil e na história da humanidade. Qual é a nossa memória sobre esses sinais e sobre o que devemos fazer para impedir que atrocidades que marcam a humanidade de uma forma muito profunda voltem a acontecer. Formado pela Unisc, o jornalista Pedro Garcia falou sobre o papel da imprensa e da mídia no contexto em destaque. Segundo ele, é preciso dar voz a todas as verdades, opiniões e visões de mundo. Eu acho que a importância do jornalismo e dos jornalistas é cada vez maior, considerando esse momento muito confuso que a gente está vivendo no mundo e principalmente no nosso país. A gente vive um momento de tanta instabilidade, tanto na esfera política quanto na esfera institucional, que nós estamos aos poucos perdendo, eu acho, o apego pelas instituições e o respeito pelas instituições que deveriam nos fornecer as respostas, que deveriam nos apontar os caminhos. Então, num universo onde todo mundo debate, onde todo mundo tem opinião, e por um lado é muito bom que isso aconteça, mas a gente perde a referência para saber o que é a verdade e o que não é. Então, hoje o que a gente acompanha, e acho que as redes sociais deixam isso muito claro, é um embate permanente e uma briga permanente para se garantir a legitimação de verdades que na verdade são opiniões, e o apego pelos fatos está se perdendo. E nesse ponto, embora a imprensa também esteja perdendo essa credibilidade, esteja deixando de ser uma referência para as pessoas, mas eu acho que ainda os jornalistas cada vez mais têm que se importar em garantir a reprodução
construção dos fatos, enfim, das realidades com o maior rigor e a maior responsabilidade possível. Já o professor do Departamento de Ciências Sociais da Unisc, Caco Batista, dialogou com as abordagens dos demais convidados e fez relatos sobre o período de ditadura militar no país. Conheço muitos que não fizeram quando queriam, porque não quiseram quando podiam. Nós corremos o risco de não poder fazer o que nós queremos se agora, enquanto nós podemos, nós não fizermos o que tem que ser feito para não deixar que nos impeçam de fazer o que nós queremos. Quem é o dono do nosso tempo? O debate durou pouco mais de 2 horas. A aula, que é diferenciada em todo início de ano, gerou opiniões diversas entre os acadêmicos. É um tema muito bom para se trabalhar tanto hoje em dia, né? Como é que tá as coisas, como é que foi a ditadura. E realmente parar para pensar, isso está voltando agora, né? E muito bom, eu gostei bastante. Que te trouxe esta aula inaugural e o que você achou da temática? O que me trouxe essa aula inaugural foi achar que é um desaforo nessa nossa universidade a gente ter uma doutrinação ideológica de esquerda como essa palestra. Eu acho que uma maneira de combater isso é vir e contra-argumentar, expor. Eu vim por causa que o tema é um tema bem polêmico, né? E é um modo de a gente não esquecer essas pessoas que lutaram, que correram atrás, que sofreram, né? Na época da ditadura e em tantas outras, né? Para a gente não esquecer delas. Na noite desta quinta-feira, dirigentes sindicais estiveram reunidos na Unisc. O encontro foi para debater ações contra a reforma da Previdência. A aula pública, realizada no anfiteatro do Bloco 18 da Universidade, contou com a presença de estudantes, professores e representantes do CEPERS, da CUT, do Movimento dos Pequenos Agricultores, Simpro, entre outros. O deputado federal do PT, Elvino Bongás, foi um dos palestrantes, assim como o professor de Ciência Política e Relações Internacionais da Unicinos, Bruno Lima Rocha. Além de tratar sobre os impactos da reforma da Previdência na classe trabalhadora, o evento também serviu para o lançamento do Comitê Regional de Luta contra as Reformas Neoliberais. A seguir, situação de cemitério municipal de Santa Cruz do Sul desagrada a comunidade. Já voltamos.